Olá pessoal, professor Fábio aqui mais uma vez do curso de Contabilidade, representando aqui o EJATEC. Hoje vamos dar início à disciplina de Sistemas e Métodos Organizacionais e falar sobre análise e prognóstico das organizações. Toda organização ela precisa ser analisada para poder ser implementada. Você precisa entender o que precisa ser feito para aquele negócio funcionar, como você vai entender quais são os seus clientes, qual é o mercado de atuação, será que o que você vai oferecer é útil para quem quer comprar? Será que os seus serviços vão ser bem aceitos? Será que os produtos que você vai revender, será que eles têm aceitação de mercado? E o seu cliente? O que é que o seu cliente quer? O que é que ele pensa? Qual a necessidade dele? O que é que ele escuta? O que é que ele conversa? Tudo isso você precisa entender, analisar para poder saber como é que o seu negócio vai se comportar no mercado. É nesse sentido que nós vamos dar início a essa aula de hoje. Falando sobre problematização e ideação de negócio, primeiro a gente tem que entender qual é o problema que o negócio atende. Você tem que entender que toda empresa ela oferece soluções para a comunidade, para a sociedade, seja em forma de bens ou de serviços. Então, qual é o problema que a sua empresa atende? O seu cliente, qual é a necessidade dele? E além disso, qual é a ideia que você vai ter para fazer com que a sua empresa consiga suprir essas necessidades, essas carências? Então, o que deve ser feito? Para isso, nós temos uma ferramenta chamada árvore de problemas. Na árvore de problemas, ela consegue primeiramente definir o que é o problema, que é o levantamento de questionamentos que posicionam sobre as causas, consequências e impactos de um determinado problema para o qual buscamos uma solução. Uma ferramenta que otimiza esse processo, como eu acabei de falar, é a árvore de problemas. A árvore de problemas, ela consegue levantar as consequências, o problema central e a causa desses problemas. Então, você consegue fazer um apanhado geral através dessa análise. Além disso, as consequências ou efeitos são aquilo que nós enxergamos. Elas representam os galhos da árvore. Então essa parte aqui maior, são as consequências. Todo problema ele tem uma consequência, ou várias consequências. Então por ser mais ampla, entende-se que eles afetam várias pessoas e vários fatores. A comunidade em si ela tem vários problemas que precisam ser sanados. Esses problemas podem estar relacionados com atividades econômicas, pode estar relacionado com a falta de alimentos, pode estar relacionado com a falta de saneamento básico, transporte adequado, segurança, educação, enfim, são vários problemas que afligem a sociedade e esses problemas causam algumas consequências, como por exemplo, déficit no estudo, eles causam falta de alimento na mesa das famílias, causam baixa produtividade no trabalho, causam falta de acesso à renda, ou mesmo poucas condições de sustentar suas famílias ou comprar alimentos. Enfim, todo problema ele acaba levando a uma consequência, certo? Então, os efeitos, apesar de ser uma parte evidente do problema, não são um problema em si. Cortar os galhos das árvores não vão acabar com ela, pois rapidamente irão crescer. Então, a gente sanar essas consequências dos problemas não quer dizer que eles vão sumir. A gente vai fazer um processo paliativo, ele vai resolver ali rapidamente determinadas circunstâncias, mas os galhos vão começar a crescer novamente. As folhas vão começar a nascer. Consequentemente, essas consequências vão voltar a aparecer, ou seja, os problemas eles vão continuar dando resultados negativos. Por quê? Porque só foram tomadas soluções de curto prazo, que resolvem ali, mas não vai fazer com que a raiz do problema, como a gente fala, seja retirada. Então, é necessário que hajam ações mais positivas, ações que vão diretamente na solução total das causas do problema. Perfeito? Continuando, o mesmo ocorre com os efeitos. Apenas resolvê-los
sem tratar o problema efetivamente, irá fazer com que voltem a ocorrer novamente em pouco tempo. Por exemplo, em uma máquina que quebra sempre a mesma peça, apenas trocá-la não irá resolver o problema, pois em breve ela apresentará o mesmo problema. Então, vamos supor aqui que uma fábrica ela possui uma determinada quantidade de maquinários. E esses maquinários, eles sempre apresentam o mesmo problema. Então, se não for sanada a troca da peça dessa máquina por uma peça nova, se sempre for feitos reparos ali rapidamente, como a gente chama, né? Dá um apelido de arranjo técnico, mas na verdade é a famosa gambiarra, essas máquinas vão continuar dando problemas. Vamos levar aqui para um exemplo da nossa vida real. Os ônibus coletivos. A gente sempre percebe que vez ou outra a gente olha um ônibus coletivo com um problema mecânico nas avenidas de São Luís, ou uma avenida que seja, de uma cidade aqui do estado do Maranhão. E esse ônibus, muitas vezes tem esse problema devido à sua idade de funcionamento. Ele já foi exaurido, na verdade ele já foi depreciado o máximo possível. As suas condições de trabalho, de condição de carregar pessoas, suas condições mecânicas já não são mais as mesmas adequadas para o itinerário dele. Ele tem que fazer várias viagens ao redor da cidade, levar pessoas tanto para o trabalho quanto trazê-las, e esse processo acaba fazendo com que ele seja depreciado. E o seu motor nunca vai ser o mesmo. Então, quanto mais ele é utilizado, quanto mais ele é desgastado, mais ele tem probabilidade de apresentar quebras. E é o que a gente sempre vê por aí, às vezes, né? Um ônibus encostado na avenida, ou mesmo bloqueando todo o trânsito. Por quê? Porque a sua peça, ela não foi trocada adequadamente, ou o conjunto de peças, simplesmente foi tomado uma solução paliativa, que fez com que o ônibus se deslocasse, começasse a funcionar, mas aquele problema, não obstante, vai voltar a acontecer. Por quê? Porque nesse caso seria necessário ou a substituição do conjunto, da peça em si ou do conjunto de peças, ou mesmo do veículo, por um novo, né? Seria necessário trocá-lo por um novo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não adianta você tentar criar soluções rápidas para problemas complexos, porque tão logo elas sumam, não demora muito, elas voltam a aparecer. Porque aquelas soluções, como eu mesmo disse, elas são soluções rápidas. Elas não vão fazer com que as causas do problema sumam, simplesmente as suas consequências. Já o problema central é o que vem por trás dos efeitos. Ele está sendo encoberto pelo efeito. E muitas vezes esses fatos interferem na sua resolução. O problema representa o tronco da árvore. Então a gente vê aqui na árvore de problemas, bem aqui está o problema central. Cortar a árvore pelo tronco pode parecer eficaz em um primeiro momento. Entretanto, depois de muito tempo, essa árvore irá crescer novamente e irá novamente mostrar seus galhos. Então, você pode atacar o problema central, mas isso não quer dizer que as causas desses problemas não vão deixar de acontecer. Esse problema em si, ele pode sumir também por um tempo, talvez até um pouco maior. Mas é como a gente fala, é igual uma árvore. Você corta o tronco, mas se você não arrancar a raiz, esse tronco pode voltar a gerar galhos. E esses galhos podem gerar folhas e, consequentemente, ele vai crescer novamente. Então, o problema central, ele é necessário ser sanado? Mas ele não é a causa principal dos problemas que podem vir a surgir no futuro. Ele é apenas mais um. Então, como aqui diz, né, cortar a árvore pelo tronco pode parecer eficaz no primeiro momento. Entretanto, depois de muito tempo, essa árvore irá crescer novamente e irá novamente mostrar os galhos. Então, o mesmo ocorre no problema. Descobrir o problema e tomar ações para corrigi-lo é melhor que apenas sanar seus efeitos. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir o problema e tomar ações para corrigi-lo. Entretanto, para impedir que o problema volte a crescer, é necessário descobrir a sua causa raiz para resolvê-lo completamente, né? As causas raízes. Como já ouvimos muitas vezes, o certo é cortar o mal pela raiz. Então, a causa raiz ou causas raiz, muitas vezes são
não se relaciona diretamente com o problema. Às vezes trata-se de uma ação mal planejada ou, consequentemente, acabou de ocasionar um problema. Essa ação é a raiz da árvore do problema. E caso seja detectada a arrancada através da tomada de medidas corretivas, o problema nunca mais vai voltar a acontecer. Então, se você acaba com aquelas causas que fazem os problemas acontecer, consequentemente você está cortando o mal pela raiz. Agora, vamos falar um pouco sobre uma análise mais refinada, do problema. Identificando, usaremos o mapa de empatia. Então, o que seria o mapa de empatia? Por meio deste, podemos entender e criar uma personagem fictício que simula as ações do cliente potencial. Então a gente vai entender como é que é o cliente potencial, o que que ele pensa, o que que ele sente, o que que seu cliente vê, o que que ele fala e faz, o que que ele escuta, quais são as suas dores, quais são os seus medos e frustrações, quais obstáculos ele enfrenta, quais são os seus ganhos, ou seja, quais são os seus desejos e necessidades. Como medir o seu sucesso? Quais são os seus obstáculos? Então, você vai simular, através do mapa da empatia, o seu cliente. Você tem a ideia de oferecer você tem um negócio que quer oferecer produtos e serviços, mas primeiramente você tem que entender se o seu cliente vai querer. Então, o seu cliente, ele tem condições de chegar na sua loja? Ele tem condições de acessar o seu produto vende pela internet, seu cliente tem acesso à internet, ele domina a tecnologia? O seu produto é anunciado na televisão. O seu cliente tem acesso à TV, à rádio? O seu produto, ele é oferecido em um local que fica distante de uma determinada comunidade. Então, será que o seu cliente tem condições de se locomover até a sua loja? Então, você tem que entender o que é que seu cliente pensa. Será que ele pensa que o seu produto é adequado para ele? Será que ele sente necessidade desse produto? Como a gente fala aqui, o que realmente conta? Quais são as principais preocupações e aspirações desse cliente? Será que ele vê o seu produto gerando resultado para ele? Em que ambiente seu cliente está inserido? Quais são os seus amigos? O que que o mercado oferece para ele? O que que ele vê de interessante para comprar? E o que ele escuta? O que os seus amigos dizem com relação ao que ele precisa? O que que o chefe dele fala? Quais são os influenciadores dele? Será que o seu produto passa em uma novela de televisão que o seu cliente assiste? Será que o seu produto passa no carro de som ou tem uma propaganda de marketing muito boa que o seu cliente tem acesso lá? Então, isso tudo é importante você entender. O que que ele fala e faz, ou seja, quais são as atitudes em público? Como é a aparência e como se comporta com os outros? Será que seu cliente é acanhado? Será que ele gosta de se vestir bem? Será que ele gosta de usar um relógio bacana? Será que ele gosta de ter um celular moderno? Então, tudo isso você tem que entender para saber o que que você pode agregar de valor na vida do seu cliente. Será que o seu cliente gosta de ter ar-condicionado? Será que o seu cliente gosta de ter uma cama box bonita, bacana, um quarto bem pintado, uma casa bem montada? Será que ele é requintado? Será que ele é uma pessoa mais visual alternativo? Ele não liga muito para a riqueza, para dinheiro? Qual é o perfil do seu cliente? Será que ele é estudioso? Será que ele é mais aplicado no trabalho? Então você tem que entender tudo que pode agregar valor no seu produto para poder oferecer para o cliente. Perfeito? E com relação às dores, será que seu cliente tem alguma frustração com relação a um produto? Será que ele comprou alguma coisa semelhante àquilo que você está oferecendo que não satisfez as suas necessidades? Será que ele é frustrado com aquilo? Ele deu um presente para uma pessoa e a pessoa não gostou daquele presente? E será que esse presente é algum produto que você oferece? E quais são os ganhos? Será que esses produtos oferecem ganhos para o seu cliente? Será que ele obtém satisfação? Será que ele acha que aquilo ali é importante para ele vai se sentir bem? De repente, se você oferecer um livro para uma pessoa, essa pessoa vai ficar grata pelo resto da vida, porque ela vai adquirir um conhecimento que pode melhorar o seu rendimento no futuro. Então, tudo isso é análise através do mapa da empatia. O mapa da empatia é uma ferramenta que ajuda a personificar pontos de vista e criar insights que ajudam a entender problemas e necessidades das pessoas e assim repensá-los e redesenhá-los utilizando como foco a empatia.
Um aspecto interessante desta ferramenta é a oposição dos dois principais eixos. Nem tudo que a pessoa vê ou percebe é o que ela escuta, e nem tudo que a pessoa sente ou pensa se traduz no que ela diz ou faz. Além disso, nós temos também, finalizando essa etapa de problematização e ideação de negócio, vou apresentar para vocês o Canvas, ou seja, uma tela que demonstra uma proposta de valor. Então, ela já liga o seu produto com o cliente. Então, apesar da grande necessidade, não existia uma ferramenta que permitisse mapear, refletir, discutir, testar ou redirecionar a proposta de valor de uma empresa em relação às necessidades de seus clientes. O Canvas Proposta de Valor visa pensar na proposta de valor de forma mais estruturada e, desta forma, aumentar as chances de se criar um encaixe entre o produto e o mercado. Então, essa ferramenta, ela vislumbra analisar se o mercado realmente pode aceitar o seu produto ou não. Então, nós temos aqui a proposta de valor, que é o quê? É o produto, produtos ou serviços. Esse produto, ele vai ser o quê? Um criador de ganhos. Ele vai fazer com que o cliente ele possa obter ganhos ao passo que ele adquire. E ele também vem o quê? Para aliviar alguma dor. Imaginem só, se não houvesse um medicamento para dor de cabeça, será que os seres humanos se sentiriam bem sempre que tivessem dor de cabeça? Será que eles teriam como recorrer rapidamente a um remédio? Então, tudo isso é proposta de valor. E essa proposta de valor, ela é adequada ao perfil do cliente. Por quê? Porque o perfil do cliente, ele tem que levar em consideração os ganhos que o produto oferece, quais são as dores que ele satisfaz e quais são as tarefas que o cliente consegue sanar através da obtenção daqueles produtos e serviços. Em outras palavras, ele é um aprofundamento entre as duas partes do Canvas, o bloco de segmento de clientes e a proposta de valor. Este pode ser usado quando há necessidade de refinar um produto ou serviço existente, ou onde uma nova oferta está sendo desenvolvida do zero. Então, ele pode tanto ser aplicado naquilo que já existe, quanto aquilo que está sendo oferecido a partir daquele momento. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês, espero que aproveitem esse conteúdo, porque é de muita importância para o aprendizado de vocês. E muito obrigado, até a próxima. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui professor Fábio, representando o curso de Contabilidade pelo EJATEC, ainda com vocês na disciplina de Sistemas e Métodos Organizacionais, e hoje nós vamos falar sobre departamentalização. Então, todas as instituições, sejam elas de caráter público ou privado, elas têm departamentos, sejam eles a direção, seja o setor de produção, seja o setor de departamento pessoal, seja a contabilidade, o financeiro, o setor de vendas, setor de marketing. Então, as empresas, elas possuem setores, elas se dividem para que esses setores interajam entre si e consigam gerar informações que são importantes para os objetivos da instituição. Então, o setor de marketing, ele tem que estar diretamente alinhado com o setor de vendas. A contabilidade tem que estar alinhada diretamente com o setor financeiro, com o setor fiscal e com a direção da empresa. Por quê? Porque a contabilidade gera informações para a tomada de decisão. Assim como o setor de produção tem que estar alinhado com o setor de compras. Como é que eu vou produzir determinada quantidade de produtos se não for comprada a matéria-prima adequada? A quantidade adequada de matéria-prima, ou se está faltando um insumo para poder terminar uma determinada quantidade de produção. Então, se eu vou colocar esses produtos para venderem, esses produtos precisam estar embalados. Será que o setor de embalagem está adequado com o setor de produção? Vejam como esses departamentos eles interagem entre si, fazendo com que todos unam suas forças, ou seja, apresentem uma sinergia para que o objetivo final da empresa seja cumprido, que é oferecer bens e serviços de qualidade para a população e, consequentemente, obter lucro através dessa operacionalização. Muito bem, vamos começar a aula de hoje. O que seria departamentalização? Departamentalização consiste no agrupamento de atividades diferentes em unidades especializadas dentro de uma organização.
Este agrupamento tem o objetivo de organizar, facilitar a supervisão e a coordenação e otimizar a busca por resultados. Ou seja, está sempre buscando o melhor para o resultado. Além disso, envolve recursos tais como humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e etc. Então, o processo de departamentalizar, ele envolve diversos recursos. Pessoas executam tarefas. Essas tarefas são diretamente ligadas ao manuseio de máquinas, equipamentos, insumos, né? Então, tudo isso está ligado. Esses insumos, essas máquinas, esses equipamentos são comprados com dinheiro, então já mexe com o financeiro. Muitas vezes, esses processos são envolvidos por sistemas tecnológicos, então já entra a tecnologia. E os materiais são o quê? São as matérias-primas utilizadas para que a produção aconteça. Tarefas diferentes devem ser realizadas por departamentos diferentes, ao passo que tarefas semelhantes devem ser agrupadas em um mesmo departamento. Então, eu não posso, enquanto diretor de uma empresa, pedir para o pessoal do setor financeiro continuar a fazer o processo de produção. Eu não posso pedir para o pessoal da produção, que pega lá a matéria-prima e transforma num produto acabado, pedir para eles fazer as estratégias de marketing. Então, cada setor tem a sua obrigação. Se os setores combinam atividades entre si, eles podem ser agrupados. Mas se não tem características semelhantes, então cada um tem que fazer suas tarefas de forma diferente, aquilo que é de característica principal de cada departamento. Existem 4 outros princípios que podem ajudar no processo de criação ou fusão de departamentos. Princípio do maior uso. O departamento que mais realiza uma determinada tarefa deve ser responsável por ela. Princípio do maior interesse. A supervisão de uma tarefa deve ficar a cargo do departamento e do gerente que tem mais interesse em ter essa tarefa realizada com sucesso. Princípio da separação do controle. Tarefas de supervisão devem ser separadas das tarefas de execução. Princípio da supressão da concorrência. As atividades de um departamento não podem ser realizadas também por outro. Caso essa repetição seja detectada, é preciso que a função seja restringida a apenas um departamento para se evitar o desperdício de recurso e tempo. Então, não adianta eu pedir para várias pessoas fazerem a mesma coisa, porque eu vou acabar ocupando essa quantidade de pessoas enquanto elas poderiam estar fazendo atividades distintas e produzindo muito mais. Então, eu vou dizer para o serviço de marketing, fazer o serviço de marketing, mas também ajudar na produção. Não faz sentido. Assim como eu também não posso chegar para o pessoal da produção, que faz, por exemplo, a pintura de determinado produto ou a embalagem, para ele ajudar no processo de vendas. Também não faz sentido, porque se eu tiro alguém da produção para colocar na venda, vai faltar gente lá na hora de produzir e o processo de produção vai diminuir a qualidade. Então, é necessário que haja sempre esse ponto de vista, para que não ocorram discrepâncias no processo fabril. Nós temos agora departamentalização por função ou funcional. É uma das mais comuns. Nela, os funcionários são agrupados conforme a função que exercem na empresa. Sua vantagem é tirar o maior proveito das especialidades. Então aqui nós temos um exemplo de departamentalização funcional. Nós temos em cima a gerência geral, e aí nós temos os departamentos, né? Departamento comercial, que cuida da parte de vendas, departamento de produção, que cuida da parte produtiva da empresa, departamento de finanças, que cuida da parte financeira, contas a pagar, contas a receber, clientes que estão com situação de débito na empresa, tudo isso o financeiro faz o levantamento. E o departamento da administração, que são as pessoas que administram o negócio, né? Que sabem o que precisa ser feito, quais são as decisões que precisam ser tomadas. Enfim, esse é o processo por departamentalização funcional. Agora nós temos a departamentalização por quantidade. Ela se baseia em critérios numéricos. Um responsável fica a cargo de um número determinado de funcionários. Esse tipo de departamentalização é usado, às vezes, quando há uma divisão de turnos de trabalho na empresa.
ela só é bem sucedida quando as tarefas exercidas pelos funcionários são semelhantes e repetidas. Então, geralmente essas empresas que têm turnos, né, trabalham com turnos, durante o dia, turno da tarde, turno da noite. Então, essas pessoas que são substituídas, elas devem ter funções semelhantes. Então, um exemplo aqui de departamentalização por quantidade, nós temos aqui, em nível hierárquico, diretoria de produção, depois nós temos gerência de materiais, que cuida do supervisor 1, supervisor 2, da parte de materiais, gerência de usinagem, que cuida do supervisor 1 e supervisor 2, na área de usinagem, e nós temos a gerência de manutenção, que também cuida do supervisor 1 e supervisor 2. Nesse sentido, a gente entende que para cada supervisor está atrelado um turno. Então, o supervisor 1 fica no primeiro turno, o supervisor 2 fica no turno da noite. Então, é mais ou menos assim nesse sentido. E esses supervisores, eles têm que ter características trabalhistas semelhantes, porque um vai substituir o outro. Departamentalização por local ou locacional, territorial ou por função geográfica. Muito comum nas multinacionais, consiste na distribuição de departamentos conforme sua localização geográfica. Esse tipo de departamentalização apresenta vantagens estratégicas, já que permite a instalação de unidades mais próximas do seu cliente, matéria-prima, canais de escoamento, etc. Porém, tem como desvantagem a despesa de manter várias instalações e salários. Geralmente, as multinacionais, elas possuem esse tipo de departamentalização geográfica, porque existe a diretoria geral e as outras gerências, elas são por regiões, por exemplo, do país. Nós temos aqui a gerência da região norte, gerência da região sul, aí na região norte nós temos Amazonas e Pará, mas poderiam ter outros estados também, agregando ali, próximo. Gerência da região sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, por exemplo, a Ambev, que é uma multinacional, a Ambev ela tem praticamente no país inteiro. Então, cada região onde seus polos estão instalados possui uma gerência. Né? A mesma coisa com as outras multinacionais, a Vale, por exemplo, né? Então, a Vale ela tem em várias cidades do Brasil, vários estados. Cada estado, onde há o seu maior polo, é referente à gerência daquela região. Dando continuidade, nós temos a departamentalização por produto ou serviço. É aquela utilizada quando a organização quer ou necessita focar mais nos produtos que em suas funções internas. A vantagem são funcionários com habilidades específicas, né? E estes são concentrados em apenas um foco de atividade. Além disso, fica mais fácil avaliar os resultados de cada departamento. Por outro lado, os custos administrativos são mais altos, uma vez que cada unidade tem sua equipe de marketing, de análise financeira e etc. Então, vejam só, nós temos aqui, né, um retrato do que seria a departamentalização por produto e serviço. Então aqui nós temos a diretoria, e aqui nós temos um tipo de serviço, cardiologia. Nós temos médicos, enfermeiros e equipe de apoio. Um outro tipo de serviço, dermatologia. Nós também temos médicos, enfermeiros e equipe de apoio. E um outro serviço, reumatologia, com os mesmos profissionais, médicos, enfermeiros e equipe de apoio. Percebam que para cada serviço existe a mesma quantidade de empregados. Então, esses empregados, eles são atrelados apenas àquele tipo de serviço, não podendo misturar as funções. Nós temos ainda departamentalização por cliente, né? Também é orientada pelo mercado. Cada departamento é direcionado a um público-alvo do produto, né? O ponto forte dessa divisão é facilitar o atendimento das necessidades do consumidor. Então, esse tipo de departamentalização, ele vai diretamente na necessidade do consumidor. Imagine aquelas lojas de departamentos, né? C&A, Renner, Riachuelo. Então, essas lojas, elas trabalham praticamente esse tipo de departamentalização por cliente. Vejam só como é que funciona. Aqui nós temos a diretoria, gerência comercial. Então, aqui já se divide por características do cliente. Então, cliente masculino, feminino e infantil. Aqui nós temos aqui uma outra parte departamental, que é o quê? Por hábitos. Então, esse cliente
ele pode ser um esportista, ele pode se vestir de forma casual ou social. E aqui nós temos também uma outra divisão de departamento que é por idade, né? Podem ser crianças, jovens ou adultos. Então, percebam que essas lojas de departamento, elas trabalham muito nessa questão, né? Por seções, né? Nós temos lá seções masculina, seção feminina, seção infantil, seção de esportes, né? Porque é uma questão de hábito, né? Pode ser também uma seção para roupas casuais ou roupas sociais, ou mesmo roupas por idade, ou seja, direcionadas para crianças, ou para jovens, ou para adultos. Então, é o cliente que vai fazer com que essa departamentalização aconteça. Nós temos ainda a departamentalização por processo. Ocorre quando as tarefas passam de um departamento para o outro, seguindo uma sequência lógica. Então imaginem uma fábrica de carro, né? Uma montadora de carro, uma concessionária, aliás, uma montadora mesmo, né? A concessionária é a que vende. Então, vejam só, primeiro é feita a montagem da base, né? Do chassi, depois a colocação dos pneus, depois a colocação das portas, depois coloca-se o motor, em seguida monta-se a carcaça e realiza a pintura do veículo. Então vejam que cada etapa dessa daqui representa um departamento. Isso ocorre muito na indústria, né? Na indústria tem a parte lá da matéria-prima, essa matéria-prima ela é transformada, depois que ela vira um produto, ainda não está acabado, precisa do acabamento, pintura, depois embalagem. Então, é mais ou menos nesse processo aqui que acontece. Vejam só, que para você montar um carro, primeiro você monta a base, depois coloca o pneu, depois coloca as portas, depois coloca o motor, monta a carcaça e pinta. É todo um processo de departamentalização. Dando sequência, nós temos departamentalização por projetos, né? Isso aqui também é importante. Então, empresas que lidam com projetos temporários, como agências de consultoria, dividem seus recursos humanos, financeiros e materiais de acordo com projetos com prazos limitados. Geralmente, essas empresas elas trabalham com outras empresas que são de grande porte e dividem o seu operacional, as suas atividades, segregando o que é feito para cada empresa. Então nós temos aqui, dentro da gerência de projetos, né, que é a departamentalização por projetos, tem a diretoria, gerência de projetos, aí nós temos projeto CIA. O que é que vai ser feito para CIA? Criação, marketing e resultados. Projeto Claro. O que é que vai ser feito para Claro? Pesquisa, marketing digital e trabalho em mídias sociais. E o projeto Fiat? É necessário fazer o quê? Um estudo de mercado, desenvolvimento de estratégias e trabalhar o marketing. Nós temos também departamentalização matricial. Ocorre quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo. Então, nesse tipo de departamentalização nós temos, em nível hierárquico, a presidência, abaixo temos gerentes de projetos, né, que se ocupam do projeto 1, 2 e 3, e nós temos também produção, marketing e vendas. Então, para cada projeto, existe um tipo de segregação, para que não haja uma mistura de profissionais nesse tipo de departamentalização. Temos ainda departamentalização mista, ou seja, se dá pela combinação de tipos diferentes de departamentalizações. São várias as possibilidades de combinações, então vejam que agora já há uma combinação de departamentalizações. Nós temos aqui, por exemplo, a diretoria geral, gerência de projeto, gerência de vendas. E abaixo nós temos projeto A, B e C. Abaixo da gerência geral de vendas nós temos região norte, região sudeste e da região norte nós temos supervisores de venda e chefes de venda. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham compreendido o assunto e espero também que vocês continuem nos acompanhando no EJATEC, porque esse curso de contabilidade ele é voltado única e exclusivamente para o aprendizado de todos vocês. Até a próxima!